A paz de Cristo, meus queridos. A mensagem de hoje é sobre pecado. Nós vamos falar sobre pecado. O que é pecado? Você sabe o que é pecado? Pecado é uma desobediência a qualquer norma ou qualquer preceito. O termo pecado, ele é utilizado no contexto religioso, ele é como se dizer errar o alvo, o sentido de pecado. Qualquer desobediência à vontade de Deus é considerada pecado. No hebraico e no grego comum, as formas verbais significam errar. Pecar significa errar. Sentido de errar, de não atingir um alvo, um ideal, um padrão. Deus nos estabelece um padrão. Ele sabe que nós somos homens, seres humanos, falhos, mas Ele estabelece um padrão. E aquele que sai desse padrão, dessa linha de padrão de Deus, ela está cometendo pecado. Por isso a importância de, no momento que a gente reconhece que está saindo dessa linha de padrão do Senhor, que está saindo do caminho, da direção de Deus, da gente se arrepender e voltar para o caminho, retroceder do mau caminho. Amém? Em Tiago 4,17 diz assim: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meu querido, a palavra do Senhor nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Todo ser humano, quando nasce, ele já nasce com o bem e o mal dentro de si. Nós já conhecemos o que é certo e o que é errado dentro da gente. Deus coloca dentro da gente. Nós temos o certo e o errado dentro da gente para nos basear. É tanto que toda vez que o ser humano faz algo errado, ele sabe. Algo dentro dele acusa. Isso é para todas as pessoas, até aquelas pessoas mais horríveis que tem em cima da face da terra. Lembrando bem, me veio na mente aí esses políticos corruptos, né? Fazem tanta coisa errada e ficam ainda, sabe, eles não se arrependem, não retrocedem, continuam falando e fazendo coisas erradas se tiverem a oportunidade. Continuam com mentiras. E existe pessoas assim. Todo mundo sabe fazer o bem, mas tem pessoas que escolhem fazer o mal, escolhem cometer pecado. Em 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, meu querido. Tá entendendo? O pecado é a transgressão da lei. Em João 8,34 diz: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se eu sou uma nova criatura, meu querido, o pecado ele não deve estar na minha vida. Ele deve ser uma casualidade, sem ser planejado, sem eu ter arquitetado na minha mente, no meu coração. Eu vou pecar, eu vou fazer isso. Eu sei que não agrada a Deus, mas eu vou fazer. O pecado, tá entendendo? Ele não é para estar mais na vida do crente de uma forma assídua, de uma forma rotineira.
ele deve ser uma casualidade, porque somos homens falhos e às vezes podemos cometer um pecado, um ato, uma atitude, uma ação de pecado na nossa vida, porque somos falhos, porque ainda estamos aqui aprendendo a ser pessoas mais perfeitas cada dia. Cada dia que você se afasta do mal e se aproxima da luz, que é Deus, você vai estar se afastando do pecado. E você vai estar crescendo espiritualmente, amém? Caminhando na presença do Senhor. Então, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, diz a palavra do Senhor. Tem pessoas que vivem pecando e elas não se arrependem, não procuram mudar a direção da vida delas. Se elas fazem elas agem errado numa situação ou com uma pessoa, elas vão fazer isso sempre. Tem pessoas, por exemplo, pessoas que são desonestas, que não pagam aquilo que deve, que não compra e não paga, e não está nem aí, não tem responsabilidade para pagar. Essas pessoas, elas estão vivendo no pecado, meu querido. No momento que elas acordarem e despertarem para procurar viver uma vida mais reta diante do Senhor, a se livrar das dívidas, das situações que aprisionam a vida dela, ela vai tentar mudar, tá entendendo? A direção, ela vai tentar organizar a vida dela naquela área que ela está pecando, seja o pecado sexual, seja o pecado de adultério. Aquele que adultera, tá entendendo? Vai desistir, diz, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero agradar a Deus, eu quero seguir os parâmetros de Deus para minha vida. Então eu abro mão do pecado. Isso é uma escolha, o pecado é uma escolha, a pessoa escolhe pecar ou não pecar. Não adianta você dizer, não, mas não é uma escolha, eu sou obrigado a pecar. Não, ninguém é obrigado a pecar. O pecado é uma escolha. Em 1 João 3,8 diz, João 3,8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? A palavra do Senhor diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, meu querido. A pessoa pode até pecar, mas viver praticando o pecado, a palavra de Deus diz que essa pessoa, esse tal, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Em 1 João capítulo 1, versículo 8, 9, diz, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido, há quem diga, há quem afirme que não tem pecado. Eu digo porque eu conheço pessoa que já afirmou isso para mim. Ser humano adulto. Porque às vezes a pessoa acha, bem, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas nós pecamos por pensamento, por palavras, por ações, por omissões. Às vezes pecamos por rebeldia, às vezes pecamos pecado cabeludo. Só que existe uma diferença, que existe pecados para a morte. E existe pecados que são menores, que esses pecados não são considerados para a morte.
mas que deve haver um arrependimento sim, porque se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai ser perdoado. Amém? Então, existe pessoas, né, capazes de se achar que não pecam, que não tem pecado. Só que aqui no 1 João capítulo 1 diz que essas pessoas se enganam a si mesmos, né? E a verdade não está em nós, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Nós temos que nos arrepender do nosso pecado para Deus nos perdoar. Em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Temos que, tá entendendo, pedir perdão dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus. Só assim nós vamos encontrar misericórdia, diz a palavra do Senhor. Amém? Em Salmo 25:11 diz: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Aqui o salmista, ele cometeu um pecado grande. E ele pediu a Deus que pelo amor de Deus, que pelo amor do nome de Deus, né, que Deus perdoasse o pecado dele que era tão grande. Quer dizer, ele se constrangeu diante do Senhor. Ele reconheceu que pecou contra o Senhor. E aquilo para ele foi, sabe, muito constrangido. Ele ficou muito constrangido. A ponto que ele pediu, Senhor, né? Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Ele viu que o pecado dele era tão grande. Amém? No Salmo 32, versículo 1 diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Meu querido, se você quiser os seus pecados apagados, você tem que pedir perdão ao Senhor. Tem que se arrepender e tem que pedir perdão ao Senhor. Amém? Para que o Senhor possa te perdoar. Amém? Para que o Senhor possa fazer a parte dele. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz: se vocês fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui, né, em Gênesis, Deus diz: se você fizer o bem, não será aceito. A pessoa que faz o bem, ela é aceita por Deus. É aceita pelas pessoas ao redor dela. Mas aqui ele diz: mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Aquele que não faz o bem, o pecado já está do lado de fora da porta da casa dele, desejando conquistá-lo. No momento que Satanás olha para a tua vida e vê ferramentas propícias para agradar a ele, simplesmente ele vai tentar te levar para o lado dele. Vai tentar te afastar do caminho do Senhor e te levar para o caminho de morte, colocando laços. Por isso a importância de nós procurarmos, seguirmos as diretrizes do Senhor para a nossa vida. Procurarmos, está entendendo, obedecer a palavra de Deus. Fazer o bem sem olhar a quem. Pedir perdão dos nossos pecados. Amém? No Romanos 8, versículo 1 e o 2 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu querido, a palavra do Senhor diz: quando nós estamos em Jesus, não há mais condenação. Lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, para carregar os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Nós não precisamos mais carregar.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Lembra que por causa do nome de Jesus você já está livre do seu pecado. Mas é importante que você confesse a Deus em oração. Amém? E peça perdão a Deus. Amém? Meu querido, em João, capítulo 20, versículo 23, diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. A palavra do Senhor deixa bem claro: se você perdoar os pecados do teu próximo contra ti, você será perdoado. Mas se você não perdoar ao teu próximo, você não será perdoado por Deus. Amém? É muito sério mesmo. No 1 João 5,18 diz, 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. Amém? Aquele que é nascido de Deus não está no pecado, diz a palavra do Senhor. Amém? Em Romanos 6,23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido, o salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Por isso a importância de nós nos afastarmos do pecado. E quando a gente pecar, a gente pedir perdão ao Senhor, que é fiel para nos perdoar, e Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, diz a Bíblia. Amém? Lembra que quem vive no pecado é escravo do pecado, diz a Bíblia. E este que vive no pecado, ele faz a vontade do diabo, que é o pai do pecado. O diabo é o pai da mentira e pai do pecado. Lembre disso, a palavra do Senhor diz isso. Em 1 João 2,2 diz, e ele é a propícia. Eu vou ler o versículo 1 e o 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e o 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui a palavra do Senhor nos diz que se alguém pecar, lembre-se, ele diz assim, que ninguém peque, né, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele nos ensina que ninguém peque, mas se pecarmos, se cairmos em pecado, nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo, que está junto de Deus intercedendo por nós. Amém? Creia nisso, meu querido. Por isso, se você pecou, se você sente remorso, se arrepende, se envergonha de Deus por causa do seu pecado, da sua mal atitude, a forma que você falou com alguém, a forma grosseira, estúpida, o mau comportamento, eu não sei o que foi. Mas se o Senhor, sabe, se você se constrange, se arrepende, peça perdão ao Senhor, porque Jesus é um justo advogado. Amém? E Ele lembra que Jesus também, Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
Ele é o preço, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? Não só pelos nossos, né? Mas o de todas as pessoas, de todo o mundo, diz aqui nesse versículo. Amém? Glória a Deus. Por isso a importância, meu querido, de nós procurarmos ter uma vida de oração, nos separar do pecado. Amém? É por causa do pecado que existe a maldade no mundo. Lembra que o pecado nos separa de Deus, meu querido. O pecado, tá entendendo? Nos leva à morte. Amém? As consequências do pecado é a separação de Deus, a morte espiritual, a separação de Deus, são as consequências do pecado. Por isso nós temos que fechar essa brecha na nossa vida. Não podemos viver uma vida no pecado, uma vida de pecado. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, com cada um de nós, nos ensinando sobre esse tema. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Amém? Eu vou orar nesse momento, meu Pai querido e amado. Te louvamos, te agradecemos por este momento. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade sejam dados eternamente Teu santo nome, Jesus. Aleluia. Senhor, eu te peço, perdoa os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a dependermos de Ti, a obedecer às Tuas regras, a obedecer, Senhor, ao Teu caminho, a seguirmos adiante, a perseverar no Teu caminho, sem olhar para a direita e para a esquerda. Guia os nossos passos, nos orienta, nos dá sabedoria, nos capacita para entender a Tua vontade para as nossas vidas. Nos dá um coração rendido a Ti, um coração liberto, o coração de um verdadeiro adorador que Te adora em espírito e em verdade. Sonda os nossos corações e arranca pela raiz toda erva daninha do pecado, Senhor. Aleluias. E manifesta a Tua glória nas nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Deus. Nos ensina a liberar o perdão, Senhor. Aleluias. Meu Deus, em nome de Jesus, tem pessoas que têm o coração duro para liberar o perdão, mas que essas pessoas, Senhor, venham entender, meu Pai, a partir de hoje, que se elas não liberarem o perdão, elas não serão perdoadas por Ti, Senhor. Por isso eu te peço, toca nessa vida, Senhor, abre o entendimento dessa pessoa para que ela venha entender o Teu projeto de salvação, para que ela venha entender o Teu projeto para a vida dela, Senhor. Que ela venha abrir mão do orgulho, da soberba, de tudo aquilo que afasta ela de Ti, Senhor. E venha procurar ter uma vida que Te agrade, uma vida que esteja no centro da Tua vontade. Uma vida afastada do pecado, Senhor, em nome de Jesus, aleluias. Manifesta a Tua glória nesta vida, nesta casa, nesta família, Senhor. Abençoa, Deus, a fonte de renda dessa pessoa, abençoa o emprego, abençoa o trabalho, abençoa a empresa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Supra as necessidades dela, alarga as fronteiras financeiras e materiais, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Derrama da Tua paz, do Teu amor sobre esta família, Senhor, sobre este casamento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Meu Deus, em Teu nome eu abençoo esta vida com toda sorte de bênção espiritual, material e financeira. Amém? Meu querido, compartilhe o vídeo com teu próximo. Abençoe mais vidas com essa mensagem, com esta palavra. Amém? Que o Senhor continue falando contigo. Se você gostou, dá o seu joinha. Clica no sininho para ficar recebendo as notificações do nosso canal todas as vezes que entrar mensagem. Amém? Fica na paz de Cristo. Tenha um lindo dia abençoado.
E até a próxima, meu querido, se Deus quiser. Amém?